Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h35. Olá, muito bom dia para você. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Hoje é terça-feira, primeiro dia do mês de outubro. Seja bem-vindo, mês de outubro. Aqui na bancada da Liana Oliveira, muito bom dia. Ótimo dia para você, Wesley, um ótimo dia para você também que acompanha a programação aqui da 103,7, trazendo as informações para você das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Ministro Fernando Haddad diz que até 600 sites de bets irregulares serão banidos em outubro e orienta apostadores a resgatarem o seu dinheiro. Mineiros Esporte Clube perde na estreia da segunda fase da Terceirona. Criança morre carbonizada no setor solar Betel. As causas estão sendo investigadas. Conab recebe quase R$1 bilhão para a compra de até 500 mil toneladas de arroz. Caixa paga a primeira parcela do pé de meia nesta terça-feira. Governo de Goiás oferece mais de 1.700 vagas para cursos gratuitos de robótica. Já estão abertas as inscrições para o sorteio de quase 10 mil vagas em colégios militares. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h36. Uma ótima manhã de terça-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira que até 600 sites de apostas online serão banidos do Brasil nos próximos dias por apresentarem irregularidades em relação à legislação aprovada pelo Congresso Nacional. Em entrevista, ele recomendou que os jogadores resgatem os recursos nesses sites para evitar que o dinheiro seja perdido. Haddad também anunciou que o governo adotará novas medidas e irá fiscalizar de forma mais dura regras que já estão em vigor, como o acompanhamento das apostas por CPF, a limitação das formas de pagamento e a regulamentação da publicidade das empresas. Segundo o secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Regis Dudena, a lista de bets ilegais a serem banidas deve ser divulgada nesta terça-feira. As operadoras devem derrubar os sites a partir do dia 11. A ordem será oficializada pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Na entrevista, Haddad também afirmou que a equipe econômica vai banir determinadas formas de pagamento para as apostas online, como cartões de crédito e também o cartão do Bolsa Família. Somente em agosto deste ano, 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família gastaram 3 bilhões de reais com as bets. E a Caixa paga nessa terça-feira a nova parcela do programa Pé de Meia para estudantes nascidos nos meses de março e abril. Com a ampliação do programa pelo governo federal, a partir deste mês, cerca de 200 mil novos estudantes do ensino médio da educação de jovens e adultos, o EJA, passam a receber o incentivo financeiro. O incentivo no valor de R$200 será acreditado em conta poupança Caixa Tem e valores podem ser movimentados no aplicativo Caixa Tem. O estudante pode fazer transferências, Pix e pagar contas direto no aplicativo do celular. Além disso, o aluno pode sacar o valor nos caixas eletrônicos, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui. E o pleito municipal não admite voto em trânsito. Vamos saber como funciona com Alain Barbosa. Diferente do que acontece nas eleições para presidente, governadores, deputados e senadores, o eleitor que estiver viajando no próximo domingo não pode votar fora da cidade do domicílio eleitoral. Nas eleições municipais não há o voto em trânsito. Portanto, quem não puder votar, também por este motivo, terá que justificar a ausência na Justiça Eleitoral. O prazo é de 60 dias. Para isso, o eleitor pode usar o aplicativo e-Título ou o sistema Justifica no portal do Tribunal Superior Eleitoral. Também é possível fazer a justificativa no dia da eleição. Basta o eleitor preencher um formulário de requerimento de justificativa eleitoral
nas mesas receptoras de votos ou nas mesas de justificativas instaladas pelos tribunais regionais eleitorais e pelos cartórios eleitorais. No próximo dia 6 de outubro, mais de 155 milhões de pessoas em 5.569 cidades vão às urnas e apenas os eleitores e eleitoras do Distrito Federal e de Fernando de Noronha não participam de eleições municipais. 103 municípios com mais de 200 mil eleitores podem ter segundo turno. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alain Barbosa. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h40 e as inscrições para os cursos do programa Seguir Transformando através da robótica e outras tecnologias do governo de Goiás estão abertas e seguem até o dia 7 de outubro. As inscrições devem ser realizadas por meio do preenchimento de um formulário. Ao todo, são 1.780 vagas e o programa oferece laboratórios que visam introduzir crianças e jovens com idades entre 8 e 20 anos no mundo da robótica e outras tecnologias avançadas. O Start reserva 50% das vagas para meninas e tem preferência para alunos de escolas públicas. Os laboratórios estão distribuídos em 21 cidades goianas e o curso é dividido em 3 módulos: introdutório, com a apresentação dos fundamentos da robótica e a introdução à nova tecnologia como impressão 3D. Intermediário, em que serão desenvolvidos projetos mais avançados, utilizando as tecnologias abordadas, e no modo avançado, em que terão espaço aberto para desenvolver projetos que atendem às demandas específicas da comunidade local, focando em soluções práticas e inovadoras. Ao todo, são 24 laboratórios presentes em 21 cidades para diversos jovens em situação de baixa renda. As aulas serão realizadas 2 vezes por semana e complementadas por um dia de tira-dúvidas. Além disso, os laboratórios estarão abertos à comunidade nos demais dias da semana. E o governo de Goiás divulga os encantos dos municípios turísticos do estado na maior feira de turismo da América Latina. A reportagem sobre este evento você confere com Isabela Mendes. A Otávia veio de Tocantins para conhecer um pouco das belezas naturais de Goiás, na Abave Expo, a maior feira de turismo da América Latina. Ela já decidiu o destino da próxima viagem. Eu tive vontade de conhecer Pirenópolis, que eu não conheço Pirenópolis ainda, e Chapada dos Veadeiros. A Marli também visitou o estande de Goiás na Abave e se apaixonou pelas delícias dos queijos goianos. Olha, eu estou encantada, muito encantada mesmo com o que a gente tem aqui no entorno de Brasília, né? Que é aqui no Goiás, bem pertinho da gente. Como tem queijos maravilhosos, porque antigamente era tudo muito tradicional, aquele queijo normal. Hoje não, né? A gente tem queijo com sabores, queijo diferenciado. A 51ª edição da Abave Expo reúne pessoas de todo o Brasil e mais de 40 nacionalidades do mundo para expor o melhor do turismo. A expectativa, de acordo com a Goiás Turismo, é que mais de 40 mil pessoas passem pelo evento ao longo dos 3 dias de feira. O presidente da Goiás Turismo conta que uma parceria inédita foi fechada com a Embratur para colocar Goiás na rota do turismo internacional. O ano que vem, a Chapada dos Veadeiros vai receber dezenas de operadores e jornalistas do mundo inteiro para conhecer o estado e ficar aqui falando de negócios, de oportunidades. Tenho certeza que vai ser um marco de Goiás no mercado internacional. A gente está tratando novos hubs aéreos também. O secretário da Indústria e Comércio destaca ainda que a feira também trará investimentos importantes para o estado. Nós estamos com alguns investidores aqui que vieram para a feira e nos convidaram para estar aqui juntos para alguns investimentos que eles estão prospectando no estado de Goiás, para somar esforços com a Goiás Turismo, com a Carol do entorno e com investidores que vieram de São Paulo, que vieram de outras partes do mundo que querem investir em Goiás. Lazer, aventura, natureza e gastronomia de primeira. Os encantos de Goiás rompem as barreiras do estado para ganhar o Brasil e o mundo. Isabela Mendes, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h44 e o Goiás está fora da Copa do Brasil, porém a competição ainda repercute na equipe goiana. Nesta segunda-feira, o Alviverde foi julgado e punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva por conta de uma confusão
no duelo contra o São Paulo no estádio da Serrinha, no dia 8 de agosto, pelas oitavas de final da competição nacional. O STJD puniu Esmeraldino com uma multa de R$75 mil, além de ter de fazer uma partida com portões fechados. Porém, vale destacar que a punição da perda de mando de campo não vale para a Série B deste ano, apenas para competições que irão iniciar uma Copa do Brasil do ano que vem, na qual o Goiás ainda não está classificado, e também para a Copa Verde. No jogo entre Goiás e São Paulo, na Serrinha, a partida teve uma confusão generalizada nas arquibancadas, além de diversos copos arremessados no gramado. O jogo também foi encerrado de forma precoce, já que o árbitro Paulo César Zanovelli afirmou que o policiamento não teria condições de garantir a segurança no estádio. E o Palmeiras é campeão do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Verdão venceu o Cruzeiro nesta segunda-feira por 3-0 e garantiu seu terceiro título no torneio de base. O jogo de ida havia terminado em 2-2. A equipe comandada por Lucas Andrade dominou praticamente todo o jogo de volta e empilhou chances do Allianz Parque. No primeiro tempo, Alain e Coutinho abriram a contagem e deixaram o Palmeiras mais próximo da taça. Na etapa final, Coutinho apareceu novamente para fazer o terceiro e garantir a conquista. A Raposa ainda tentou voltar para o jogo, mas o goleiro David e a defesa palmeirense evitaram maiores sustos. 6h46, e o Mineiros Esporte Clube jogou ontem à noite contra o Guanabara City em Goiânia no primeiro jogo desse mata-mata e acabou perdendo pelo placar de 1-0. Agora, a decisão vai ser aqui no Odilon Flores. O repórter Otomar Martins traz mais informações dessa partida. Muito bom dia, Wesley Pereira, ouvintes do Jornal Verde Vale. Infelizmente, o Mineiros Esporte Clube perdeu ontem para o Guanabara City pelo placar de 1-0. E agora o Mineiros vai jogar dia 12, sábado, passando esse próximo final de semana no outro, contra o Guanabara, precisando aí de um resultado positivo e precisando mais do que nunca do apoio da sua torcida. Amigão da galera, qual a sua mensagem para o torcedor do Mineiros Esporte Clube? Olha, a minha mensagem é pedir ao torcedor para comparecer no dia 12, empurrar o Mecão para cima do Guanabara. Não tem nada perdido, o Mineiros perdeu de 1-0, um resultado normal. E dia 12, com certeza, essa torcida vai fazer a diferença e nós vamos buscar a classificação para a outra fase. Tá legal, já J. Miranda fala também, vou ouvir aqui o professor Márcio de Assis, professor Márcio Siqueira, que fala também aí um recado especial para o torcedor do Mineiros Esporte Clube. Otomar, o Mineiro jogou muito bem no jogo de ontem, foi bem. Eu acredito que nós vamos reverter esse placar. Eu acredito que o Mineiros tem todas as condições para, no dia 12, nós fazermos um grande jogo e ganharmos e sairmos com a classificação. Luiz Couto também fala no microfone aqui do Jornal Verde Vale, um recado especial para a torcida do MEC, Luiz Couto. Pode preparar, torcedor, pode lotar, vamos lotar o Ninho da Águia, porque mais do que nunca nós acreditamos no elenco, no potencial que esse time teve. Faltou muito pouco nesse jogo em Goiânia para ter trazido pelo menos um empate. E aqui em casa, com o Odilon Flores lotado bom de bola, vai dar Mecão da massa, classificado para as semifinais. Obrigado, Couto. A palavra de J. Miranda, o comentarista da Palavra Fácil, que faz um convite especial para o torcedor do Mineiros Esporte Clube. Olha, o Mineiros fez um bom jogo, perdeu para um resultado normal dentro de uma competição, jogou fora de casa contra um adversário competente e agora o jogo é aqui em casa, é no Ninho da Águia. O Mineiros tem total possibilidade de reverter esse placar e, é claro, buscar a sua classificação. O torcedor só nos resta apoiar esse time e ir com força para cima desse time do Guanabara. Eu acredito também numa boa vitória do Mineiros aqui no Ninho da Águia. Mecão vai vencer e vai classificar. Com seu apoio, torcedor. Tá legal, valeu Wesley. Logo mais ao meio-dia no Verde Vale Esporte, mais informações, teremos aí também em destaque o Karatê. Mineiro sediou aí no último final de semana mais uma etapa, a etapa final do Karatê, e a gente vai ter aqui o Sansei Juraci e também a Mariane no nosso Verde Vale Esporte. Até daqui a pouco, Wesley, valeu. Jornal Verde Vale, Agronegócios. 6h49. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, informou em nota que os R$998 milhões em crédito extra disponibilizados para a companhia por meio de medida provisória serão destinados para o lançamento de contratos de opção de venda de arroz. A cifra é destinada à formação de estoques públicos, segundo a MP publicada no Diário Oficial da União. Segundo a Conab, a partir da MP,
A companhia está autorizada a lançar os mecanismos de opção para a compra de até 500 mil toneladas de arroz. A Conab deve divulgar nos próximos dias os critérios que serão adotados nas operações, como preços e volumes a serem ofertados em leilões. A ideia do governo é diversificar e estimular a produção de arroz no país, em meio à elevada concentração das lavouras no Rio Grande do Sul. Com os contratos de opção firmados com os produtores, na prática o governo vai garantir ao produtor o preço de compra do produto com margem de lucro. Se no momento da operação o preço de mercado for mais remunerador, o produtor tem a opção de não exercer o direito de vender ao governo, a opção de venda e negociar o produto no mercado. Já no caso inverso, preços de mercado inferiores ao do custo, o produtor exerce a opção de venda ao governo, que compra o cereal para os estoques públicos. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h14, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. Quase um quarto dos brasileiros perdeu dinheiro em golpes virtuais nos últimos 12 meses. Isso é o que revela a pesquisa Panorama Político 2024, realizada pelo Data Senada em parceria com a Nexus, pesquisa de inteligência de dados, empresa vinculada à FHC Holding. No total, 24% dos 21.808 entrevistados informaram que foram vítimas de algum crime cibernético no último ano, como clonagem de cartão, fraude na internet ou invasão de contas bancárias. A pesquisa foi feita entre 5 e 28 de junho, com pessoas de todos os estados do Brasil. Esse é o maior levantamento sobre o tema feito no país. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro de 1,22 ponto percentual para mais ou para menos. No comparativo entre os estados, São Paulo apresenta a maior recorrência de golpes virtuais, pois 30% dos entrevistados disseram ter sido vítimas desse tipo de crime. Em seguida, aparece em Mato Grosso com 28% e Roraima e o Distrito Federal com 27% cada. Na ponta oposta, entre os locais com menor incidência, aparecem Ceará com 17%, Piauí com 18% e Sergipe Acre com 19% cada. E a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, definiu a bandeira tarifária vermelha patamar 2 para o mês de outubro. Com isso, a conta de energia do brasileiro fica mais cara a partir desta terça-feira. Em valores, a cada 100 kWh consumidos custará R$ 7,87, um aumento de 3,41. Atualmente, a bandeira patamar 1 está em R$ 4,46. A medida ocorre principalmente em função dos baixos níveis de rios e pela elevação do preço do mercado de energia elétrica ao longo do mês de outubro. Os fatores que acionaram a bandeira vermelha patamar 2 foram o risco hidrológico e o aumento do preço de liquidação de diferenças que foram influenciados pelas previsões de baixa afluência para os reservatórios das hidrelétricas e pela elevação do preço do mercado de energia elétrica ao longo do mês de outubro, foi o que informou a ANEEL. Segundo a agência, há 13 anos não aconteceu o acionamento da bandeira tarifária vermelha do patamar 2. A última vez foi em agosto de 2011. 7h17, contrabando de vape gera mais de 59 milhões em apreensões em 2024. Vamos conferir a matéria com Virgínia Alves. O contrabando se reinventa e encontra novos meios para circular pelo país. Somente neste ano, de janeiro a julho, os Correios confiscaram o equivalente a 59 milhões de reais em cigarros eletrônicos. Os dados foram obtidos com exclusividade pelo Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade. Robson Rubim, chefe de segurança dos Correios, reforça que as apreensões estão em alta e o uso do modal postal para o transporte legal de vape gera preocupação. Os Correios estão muito atentos a isso. Tem toda uma cooperação técnica com Receita Federal, Polícia Federal, demais órgãos de segurança pública, tudo com vistas a coibir isso. Nós nos constituímos no modal postal. Nós estamos muito atentos, estamos participando de vários fóruns. O Correio não só coíbe, por dever, o fluxo dessa mercadoria, cigarro eletrônico, mas produtos de pirataria, todo tipo de ilícito que circular pelo modal postal é objeto das nossas ações preventivas no trato das mercadorias para que seja acionado os órgãos competentes. Apesar dos esforços, o contrabando de vape segue em alta. Segundo o Fórum contra a Pirataria e Ilegalidade, o consumo do produto aumentou 600% nos últimos 6 anos. Edson Vismona, presidente do FNCP, explica como o crime organizado domina esse mercado.
Os cigarros eletrônicos representam hoje no Brasil o monopólio do crime. Organizações criminosas e milícias estão operando livremente nesse mercado. As ofertas são feitas não só em pontos físicos, como baladas, restaurantes, nas praias, em lojas, mas especialmente cada vez mais pelo meio eletrônico, na internet, seja em marketplaces, seja também em redes sociais. E as pessoas têm farta oferta e facilidade em comprar esses produtos pelos meios digitais e recebe em casa via correios. O cigarro eletrônico também é pauta de discussões no Senado Federal. Um projeto de lei que cria regras para a produção, comercialização, fiscalização e propaganda dos chamados vapes tramita na Comissão de Assuntos Econômicos da Casa. A pauta já foi tema de discussão na Anvisa em abril deste ano, quando a agência decidiu manter o banimento aos cigarros eletrônicos no país. Mas a proibição não inibe o mercado ilegal. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virgínia Alves. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h19. Uma operação cumpriu 3 mandados de prisão e 11 mandados de busca e apreensão para apurar uma série de fraudes em benefícios decorrentes do acidente com o Césio 137 em Goiás, nessa segunda-feira. Deflagrada na manhã da segunda-feira, a operação Fraude Radioativa é uma ação da Polícia Civil de Goiás. Segundo as investigações, o prejuízo causado pela associação criminosa pode ultrapassar o valor de 20 bilhões de reais. Participaram da operação agentes da Delegacia Estadual de Investigações Criminais, do Grupo de Repressão a Roubos e a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Administração Pública. As delegacias estaduais contam também com o apoio da Procuradoria-Geral do Estado. O acidente com o Césio 137 ocorrido em Goiânia em setembro de 1987 é considerado o maior acidente radiológico do mundo fora de uma usina nuclear. E o Tribunal Regional Eleitoral concluiu que não houve fraude na cota de gênero na chapa do PP para deputado estadual nas eleições de 2022. O voto do desembargador eleitoral Carlos Augusto Torres formou a maioria pela decisão que manteve as 3 cadeiras do partido na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. O julgamento teve 2 pedidos de vistas, o último no dia 24 de setembro, quando o placar estava em 3-3. Em seu voto, Torres entendeu que, por menor que tenham sido os gastos da campanha, não comprovam que houve candidatura fictícia, ou seja, usada apenas para cumprir a cota de gênero do partido. As 3 cadeiras do PP na Alego são ocupadas pelos deputados Jamil Calife, de Catalão, Alessandro Moreira, que representa municípios do Nordeste do Estado, e Vivian Naves, de Anápolis. O advogado eleitoral Aurelino Dias, que representa o ex-deputado Cláudio Meirelles, uma das partes responsáveis pela ação, afirmou que vai recorrer da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, instância máxima da Justiça Eleitoral. Batalhão Maria da Penha, unidade da Polícia Militar especializada no combate à violência contra a mulher, vem realizando trabalho de destaque e possui núcleos nas regionais da Polícia Militar de todo o estado. A reportagem é com Pedro Henrique Rabelo. Violência contra a mulher é algo que o estado de Goiás não aceita e, para combater, existe uma estrutura completa. O Batalhão Maria da Penha é uma unidade operacional e especializada da Polícia Militar, que tem como missão o acompanhamento das mulheres que têm medidas protetivas. É missão do Estado garantir a segurança delas. Hoje, a Major Dilene Seixas está à frente do comando. Um trabalho de combate e de educação também. No momento que a gente vai ter essas mulheres, a gente aproveita para mostrar toda a rede de apoio que o Estado tem, principalmente os programas sociais do governo do Estado de Goiás. Recentemente, 2 casos espantaram o Estado por tamanha violência contra as mulheres. O primeiro foi o duplo homicídio que chocou a região de Edéia, no sul do estado. Renan dos Santos confessou com frieza que matou 2 mulheres com golpes de espada. As vítimas foram a esposa, Luana Meirelles, de 28 anos, e a ex-namorada, Ana Júlia Ribeiro, de 22 anos. O outro caso foi o resgate de uma estadunidense de 36 anos e seus 7 filhos, que eram mantidos em cárcere privado. O marido e pai das crianças foi preso. A família morava na zona rural de Pirinópolis. No depoimento, a esposa afirmou que o marido agrediu os filhos e a obrigava a ter relações sexuais. O batalhão foi criado em 2015, mas foi em 2020 que ele se tornou uma unidade especializada.
Com o aumento do investimento do governo de Goiás em segurança pública, temos cada vez mais estrutura à disposição das mulheres. Mas para o sucesso das ações é fundamental um ponto muito importante, que é a coragem no momento de denunciar. E isso vem aumentando ano após ano. Quanto mais essas mulheres denunciam, eu vou ter lá na ponta a redução do feminicídio. Porque, assim, quando a gente fala em feminicídio, ele não é a primeira violência, né? Ele é uma crescente. Um dos principais desafios do batalhão é explicar para as mulheres vítimas de violência que não é só quando ela apanha do companheiro que se concretiza uma violência. Existem várias formas disso acontecer. A violência moral, aqueles xingamentos, aquele controle que ele tem sobre você é uma violência psicológica. Esses xingamentos são violências moral. Esse afastamento que ele faz de você, da sua família, né? Essas humilhações que ele faz com você, te comparando com outras mulheres e te menosprezando, né? Enfim, isso é um tipo de violência também que a mulher tem que estar atenta e já tem que denunciar. As mulheres vítimas podem procurar a polícia para denunciar. Se quiserem, podem entrar em contato para mais informações pelo número 190 ou então na nova ferramenta que o governo de Goiás criou, o aplicativo Mulher Segura. O aplicativo é uma forma rápida e segura da mulher acionar a polícia militar. E não é só como violência doméstica. Por exemplo, se eu estou dentro de um ônibus, de um transporte coletivo, estou ali sofrendo importunação sexual, e a gente sabe que acontece no transporte coletivo, a mulher não quer ligar para não chamar a atenção ali daquele homem, então toda mulher já pega seu celular, baixa esse aplicativo, iOS, Android, baixa o aplicativo, faz seu cadastro. O batalhão Maria da Penha fica em Goiânia, mas existe um núcleo dentro das 19 regionais da Polícia Militar no estado. Todas contam com uma viatura. Pedro Henrique Rabelo, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h26 e Tite não é mais técnico do Flamengo. O treinador não resistiu aos maus resultados recentes e deixou o comando do time carioca. Ele sai do clube quase um ano após ser anunciado. Felipe Luiz assumiu interinamente. Tite vinha sendo alvo de protesto dos rubro-negros. Ele já sofria pressão da torcida mesmo antes do duelo que culminou na queda da Libertadores para o Peñarol. A desclassificação tornou o clima insustentável e a vitória no fim para o Atlético não mudou o cenário. A notícia foi dada pelo Flamengo por volta das 7h30 da manhã desta segunda-feira. O treinador deixa o clube 2 dias antes da semifinal da Copa do Brasil. O técnico foi amplamente xingado pela torcida no dia anterior no Maracanã. A diretoria já vinha cogitando a saída dele nos últimos dias. O trabalho no Flamengo foi o primeiro após ele deixar o comando da seleção brasileira. Pelo clube, conquistou apenas o Campeonato Carioca no início do ano de maneira invicta. No Brasileiro, o time patina, está na 4ª posição e com uma distância de 9 pontos para o líder Botafogo. O rubro-negro, porém, a equipe ainda está viva nas semifinais, onde vai enfrentar o Corinthians pela Copa do Brasil. E a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, detalhou 5 rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro e definiu a data e o horário do clássico entre Goiás e Vila Nova. Os 2 representantes goianos do torneio vão se enfrentar dessa vez no estádio Ailê Pinheiro, já que no primeiro turno o Tigre levou a melhor por 1-0. Em busca de uma vaga na Série A da próxima temporada, Goiás e Vila Nova seguem na disputa, mas em situações diferentes. O Esmeraldino venceu apenas uma vez nos últimos 5 jogos e está em 12º lugar, enquanto que o Tigre triunfou 2 vezes no mesmo recorte de tempo, mas ocupou o 5º lugar. O duelo entre eles será em um domingo, no dia 13 de outubro, às 18h30, horário de Brasília, no estádio Ailê Pinheiro. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h28. O mercado físico do boi gordo volta a se deparar com preços mais altos no início da semana. O ambiente de negócios ainda sugere pela continuidade desse movimento no curto prazo, em linha com o cenário ainda pautado por maior restrição de oferta. Esse ambiente dificulta a evolução das escalas de abate, mesmo com preços em forte elevação nos últimos dias.
Em relação à demanda, o ambiente ainda é favorável, com exportações caminhando para um recorde histórico na atual temporada. A demanda doméstica também conta com indícios de aquecimento, a começar pela taxa de ocupação em níveis historicamente elevados. É o que disse o analista da consultoria Safras e Mercado, Fernando Henrique Iglesias. Vamos então aos preços médios da arroba do boi gordo nesta segunda-feira, início de semana. Em São Paulo foi comercializada a R$ 274,25. Aqui em Goiás, R$ 263,39. Em Minas Gerais, R$ 270,29. Mato Grosso do Sul, R$ 275,00. E em Mato Grosso, R$ 236,01. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7h29. E uma criança de 1 ano e 11 meses morreu em um incêndio em residência na madrugada desta segunda-feira, no setor Solar Betel, aqui em Mineiros. As causas do incêndio estão sendo investigadas pela Polícia Civil. Quem traz mais detalhes sobre este assunto agora no Jornal Verde Vale é a repórter Daliana Oliveira. Uma criança de 1 ano e 11 meses morreu em um incêndio em residência na madrugada desta segunda-feira no setor Solar Betel, em Mineiros. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência, mas ao chegar no local, o fogo já havia consumido grande parte do imóvel. No interior de um dos quartos, a equipe se deparou com o corpo carbonizado da criança, já em óbito. A gente foi acionado por volta das 3h40. Chegando no local, deparamos já com um incêndio confinado em um cômodo da casa, onde primeiramente, a gente montou uma linha, fizemos combate direto, extinguindo o fogo e tirando a fumaça que estava em excesso. Aí no rescaldo, a gente deparou com uma criança de aproximadamente 2 anos, já carbonizada em estado de óbito. Sabe dizer se os moradores demoraram para acionar o corpo de bombeiros, tendo em vista o estado avançado? Assim que a gente foi acionado, a gente não sabe o momento, mas de quando a gente foi acionado, a gente deve ter demorado em questão de 5 minutos para chegar no local, e a consequência do sinistro não tem como a gente saber, a não ser a perícia que poderá informar isso. Segundo o relato dos avós da criança, havia um ventilador sobre um colchão no quarto da vítima. Porém, as causas do incêndio ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil. A gente ouviu algumas testemunhas já, ouviu o pessoal que estava na residência, foram solicitadas as perícias necessárias, mas está em andamento a investigação. A Polícia Técnico-Científica e o Instituto Médico Legal foram acionados para realizar a perícia. Os laudos para saber a causa da morte e como o incêndio teria começado costumam demorar entre 15 e 30 dias. Com informações da Rádio Verde Vale, Daliana Oliveira. 7h31, último intervalo do Jornal Verde Vale desta terça-feira. No próximo bloco, ex-prefeito de Águas Lindas de Goiás é procurado pela polícia por suspeito de estuprar crianças. O indicador mostra que 86% de devedores são reincidentes nas contas. E claro, também espaço para as nossas notícias locais. Não saia daí, a gente volta já logo após o break comercial. Jornal Verde Vale.